Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na Escola de Educação Sistêmica, eu sou a professora Eli Baido e hoje, é dia 3 de outubro, nós estamos iniciando aqui um novo conteúdo, uma nova trajetória para professores. Por outubro ser o mês do professor, eu escolhi um tema que tem tudo a ver com o professor GPS. Nós chamamos de professor GPS aquele que guia para o sucesso. E professores que guiam para o sucesso, eles precisam estar conectados com histórias de sucesso. Histórias que levam o professor a entender, a compreender como se faz toda essa trajetória para se chegar ao sucesso. E essa trajetória tem a ver de como eu ensino, como eu levo e como eu guio o meu aluno lá de sala de aula. Portanto, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso primeiro dia, serão apenas 15 minutos, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Durante 15 minutos nós vamos falar sobre sucesso, histórias de sucesso. Essas histórias, elas estão aqui, ó, nesse livro. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, ó, está vendo? Esse livro de Bert Hellinger, chamado Histórias de Sucesso na Empresa e no Trabalho. Ou seja, nós faremos essa leitura desse livro, porém, eu leio o livro, trago ele aqui interpretado para você e nós vamos conversando durante todo esse período. Essas lives, elas serão apenas recortes que estarão aqui no nosso Instagram. Depois, ela completa, você pode assistir ou pode recomendar algum professor, né, ou aluno até mesmo, você pode recomendar e depois ela estará disponível no nosso YouTube, tá bom? Bom dia, tudo bem com vocês aí? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está chegando agora aí, seja professor, seja aluno, seja pessoa que gosta do conteúdo da pedagogia sistêmica, você é sempre muito bem-vindo. Lembre-se também de convidar aqueles amigos que você conhece, que é professor. Esse é um tempo bem curto que nós vamos utilizar aqui e desse tempo aqui nós vamos conseguir conversar então sobre histórias da pedagogia sistêmica, histórias de sucesso, histórias que nos ajudam a guiar o nosso aluno para o sucesso, sendo um professor GPS, tá bom? Então vamos dar início. Já no início desse livro, Bert Hellinger, ele procura trazer para nós a diferença entre sabedoria e ciência, ou entre ciência e sabedoria. São duas palavras que nós lidamos o tempo inteiro, principalmente quando estamos em sala de aula. O que é ciência e o que é sabedoria? Então, a ciência é tudo aquilo que pode ser comprovado, como, por exemplo, a fórmula da água, H2O. Chega-se, são metodologias que vão avançando e que vão aplicando e que nós conseguimos, então, chegar a um resultado final comprovadamente. É um processo que acontece, né? Então, o estado físico da água, ela é científica. Se nós pegamos, por exemplo, um vírus, uma bactéria, é a ciência que vai desenvolver aquele conteúdo, é a ciência que vai fazer com que isso chegue a ser palpável. Então, a ciência é tudo muito palpável. Agora, então, tudo que é da ciência, ela é permanente e ela está sempre a caminho do novo. Então, desculpa. Então, quando nós descobrimos algo, né? Quando começa a surgir algo novo na nossa sociedade, o que nós fazemos? A ciência vai lá e procura comprovar aquele fenômeno, se está correto, se não está correto, quais são as propriedades daquele elemento novo que surgiu, como nós tivemos agora recentemente, por exemplo, o vírus, né, da Covid, a Covid-19. Então tem todo aquele estudo científico, são baseados em muitos dados, pautados em muitos dados em um processo e que se chega àquela conclusão, né? Tudo que é científico, então, ele pode ser comprovado. E quando nós falamos de sucesso, nós precisamos da ciência, que são todos os métodos que são desenvolvidos. Por exemplo, um processo de coaching, ou como é que eu começo a ter sucesso, né? Como que eu comprovo, como que eu faço isso comprovadamente para se obter sucesso? Então, nós podemos pegar um método, por exemplo, os métodos que são usados para coaching, né? Nós pegamos lá um primeiro momento, nós criamos clareza, desenvolvemos clareza sobre aquilo que nós queremos. Depois que nós começamos a ter clareza, depois que nós temos clareza, o que nós fazemos? Nós vamos então para um segundo passo, que é começar a desenvolver planos, rotas
para que a gente consiga alcançar aquele sucesso que nós desejamos ou aquela meta que nós desejamos alcançar. Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos passando do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, ou enfim, para quantos passos forem necessários, até que nós conseguimos atingir, então, um passo ideal, que seria chegar ao sucesso, aquilo que nós queremos. Então, Bert Hellinger, ele vai trazer essa ideia de ciência associada a tudo aquilo que pode ser comprovado. E o sucesso, ele está atrelado à ciência, porque ele tem um caminho a ser percorrido, certo? Certo. O que tem a ver agora a sabedoria? Então, no início do livro Histórias de Sucesso, de Bert Hellinger, do qual nós vamos estar falando aqui todos os dias, 15 minutos pela manhã, o que tem a ver? Ele começa com a diferença entre ciência e sabedoria. Então, a sabedoria, ele diz assim, ó, a sabedoria é uma escuta interior. Muitas vezes nós vamos chamar a sabedoria daquela intuição que nós temos, né? Uma intuição, você sente aquilo aqui, né? Você sente aqui dentro que não deve fazer determinada coisa, ou você sente que agora é hora de avançar, você sente que agora está com dor na coluna, então eu preciso procurar uma atividade física. Ou seja, a dor e a atividade física são a ciência, mas o sentimento interno que você teve aqui dentro de trazer isso, de levar isso, de ter que fazer aquilo, é chamado então de sabedoria. É isso que Bert Hellinger traz. A sabedoria, então, ela foge do nosso acesso, você não consegue pegar, ela não é palpável. E por que Bert Hellinger se baseia tanto e por que ele traz para nós esse início de ciência e sabedoria? Porque a junção, o sucesso, ela é a junção da ciência com a sabedoria. Então, quando nós temos conhecimento de que aquilo é comprovado e dá certo, porém nós temos a sabedoria em escolher qual caminho devemos pegar, nós conseguimos chegar ao sucesso com mais assertividade, né? A sabedoria, ela é reta, ela não faz curvas. Quando eu falo professor GPS, o professor GPS ele procura conduzir o aluno sempre pelo melhor caminho, pelo menor caminho, ou seja, ele sempre procura conduzir o nosso aluno através da sabedoria, utilizando da ciência, e através da sabedoria ele faz com que o aluno chegue ao sucesso, e ele também é capaz de chegar ao sucesso através disso. A sabedoria, então, ela não se aprende e não se ensina, ela se sente aqui dentro. Quando Bert Hellinger traz a sabedoria para nós, é porque olhar para o campo das constelações familiares é estar envolvido dentro dessa sabedoria, ter o conhecimento científico e estar envolvido dentro da nossa sabedoria. Sem a sabedoria ninguém sobrevive, porque você fica só preso entre aquilo que são fatos e dados é totalmente científico, né? Então, o que nós vamos aprender hoje desse início são as primeiras páginas do livro, então, Histórias de Sucesso, e que eu quero trazer para você hoje aqui, que é professor. O professor GPS, ele guia para o sucesso. GPS é um guia para o sucesso. Usamos a metáfora do GPS justamente porque nós podemos pegar o nosso aluno e guiá-lo até chegar no sucesso, certo? E para isso, então, nós vamos precisar tanto da ciência como da sabedoria. Eu vou dar um exemplo aqui para você, como nós utilizamos isso diariamente sem nem ao menos perceber. Então, nós percebemos, por exemplo, imagine que na nossa escola tem um lugar que é um lugar alto, que é um lugar perigoso. Nenhum aluno vai lá, dificilmente um aluno sobe até aquele lugar perigoso. Quando algum aluno sobe até lá, ele não tem conhecimento científico, ele está inocente, ele é inocente, então ele não consegue ver o perigo. Cientificamente, nunca ninguém caiu daquele lugar. Porém, se alguém cair de lá, cientificamente é comprovado que naquela queda, esse aluno ele pode ter machucaduras graves, né? Pode ser um acidente grave. Ele pode vir a quebrar uma perna, um braço, enfim. Nós temos esse conhecimento científico, que é nosso como adulto.
O aluno, por inocência, ele simplesmente vai e experimenta aquele lugar. Quando ele chega até aquele lugar mais alto, nós, adultos, atuamos de novo com sabedoria, dizendo para ele, aí é um lugar perigoso. Não que já tenha acontecido algo lá que você tenha referência que ele é perigoso, mas porque você tem a sabedoria em conduzi-lo, que aquele lugar não é um lugar para que ele fique lá, porque lá se torna muito perigoso para ele. Esse é um dos exemplos. Escreve aqui para mim a diferença entre ciência e sabedoria. Se você pode, né? Porque às vezes o professor, agora 7 e pouquinho da manhã, pode estar em trânsito, pode estar vindo para a escola, né? Mas escreve aí para mim. Ó, nós temos ainda mais alguns minutinhos. Esse momento vai ser importante para você receber todos os dias 15 minutos algo sobre o pensamento sistêmico que vai trazer as histórias de sucesso. Hoje estamos iniciando com ciência, a diferença entre ciência e sabedoria dentro da visão de Bert Hellinger do livro Histórias para o Sucesso. Eu quero que você escreva aí para mim se esse momento ele foi proveitoso para você, se você quer que eu continue com ele, né, todos os dias, de segunda a sexta-feira, o nosso horário de escola, a nossa escola vai bater o sinal 7 horas toda manhã aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, quem puder escrever, vai escrevendo aí para mim, porque foi importante esse momento que nós estamos passando aqui juntos. É um prazer sempre estar com vocês. Obrigado, Rita, Heitor, o João que está aí, a Camila, muito obrigada, a Ana, a Meire, a Ormenzinda, a Giza, a Magrid, a Fran e a Adri, todo mundo aí conosco, conversando um pouquinho então sobre esse livro. Eu vou colocar mais uma vez a capa dele aqui. Quem quiser adquirir esse livro, você pode adquirir ele na forma física ou então na forma de Kindle. Eu tenho ele na forma de Kindle e também física. Histórias de sucesso na empresa e no trabalho. Então, quando eu pensei em trazer esse livro para cá, para que a gente pudesse ler e pudesse acompanhar, é justamente porque nós, professores, nós temos histórias de sucesso, nós temos histórias que muitas vezes ainda está parada, está paralisada a nossa história e nós não sabemos o porquê e não conseguimos dar continuidade a isso. Nós não sabemos, por exemplo, por que o dinheiro para o professor ele chega fácil, mas ele vai fácil. Por que isso acontece? Nós vamos falar sobre isso durante esses dias. Nós vamos falar também por que eu começo um projeto e não consigo terminar esse projeto. E como que eu vou fazer isso ao olhar para o meu aluno? Como que eu vou aprender a guiar também o meu aluno por essa visão sistêmica? Então, o professor GPS ele precisa estar ligado a isso, né? Não tem como fugirmos disso. Quando nós desenvolvemos o método, o professor GPS, ele é dado o método junto com a sabedoria. E é por isso que nós, então, teremos com certeza muito sucesso nesse projeto. Eu quero agradecer você que esteve aqui e eu vejo você amanhã às 7 horas. Um grande abraço, até lá!